À medida que você entende melhor o caso que está conduzindo e o vínculo terapêutico esteja mais bem formado, você pode passar a usar das suas perguntas e de qualquer roteiro de entrevista de uma forma mais interventiva. Isso não significa que você não vai conseguir mais informações novas com as suas perguntas ou com seus roteiros, mas significa que a pergunta em si pode virar uma forma de intervenção ou embasar uma intervenção que vai ser feita na sequência. Mais uma vez aqui, o questionamento socrático assume um papel primordial dentro da abordagem cognitivo-comportamental. Mas junto com ele, você pode fazer uso de outras técnicas de modificação de pensamentos ou crenças, ou mesmo de modificação de comportamento. Roteiros incompletos com pergunta e se, ou perguntas ou frases que vêm para que a pessoa complete com a primeira coisa que lhe veio à cabeça, podem se tornar outras ferramentas extremamente úteis nesse momento. Eu vou aproveitar um outro trecho do seriado Sessões de Terapia para ilustrar como é que uma pergunta pode mudar o tipo de compreensão que o cliente tem sobre uma determinada história que ele traz para vocês. Eu havia incluído um trecho do seriado Sessão de Terapia, um episódio da primeira temporada, que é exatamente o primeiro episódio que trata da terapia da Júlia. Como o YouTube barrou esse vídeo, porque ele é um vídeo com direitos autorais protegidos, eu vou deixar aqui a indicação para que vocês assistam antes de retomarem a aula ou verifiquem na descrição do vídeo o link que eu coloquei que está com o nosso vídeo original, que consta o trecho que eu gostaria de conversar a respeito dele com vocês. Vocês devem ter reparado que a forma como a cliente relata a discussão com o companheiro ficou muito alterada quando ela fala disso espontaneamente e quando o terapeuta pede a ela que retome aquele assunto. A intervenção feita por ele no segundo momento, também ficticiamente, pode dar a essa cliente a possibilidade de repensar o que aconteceu ali. Pode ser aí que nasce o gatilho para que a gente se aproxime de uma crença intermediária ou de uma crença central de alguma natureza. Não percam de vista também que a escolha específica de palavras, a forma como o cliente reage não verbalmente e verbalmente são outras pistas importantes para o trabalho do psicoterapeuta. Então, indicar que agora são os homens que querem casar e ter filhos, indicar que ela não queria o término do relacionamento, apesar de ter dado um intimato em relação a isso, podem ser informações extremamente pertinentes para esse caso específico. Na hora de pensar as entrevistas, ou melhor, na hora de pensar as perguntas que serão feitas, desde a primeira até a última sessão de psicoterapia, alguns pontos podem merecer destaque. O primeiro ponto é que a pergunta "por quê?" não costuma ter utilidade em psicoterapia. Quando alguém te pergunta por que você fez isso, por que se sentiu de determinada forma, você apela normalmente para uma resposta social pré-pronta, na qual você não pensou muito bem, para responder ao que foi solicitado. Esse é um jeito padrão que a gente aprende a manter os nossos relacionamentos. É igual perguntar "tudo bem?", quando na verdade o que você queria fazer era apenas um cumprimento. Oi. Então, quando o terapeuta vai fazer suas perguntas, é muito mais relevante que ele tente entender qual é o cenário, o que acontece, quando, com quem e como. Se o seu foco é obter informações, você também deve cuidar para que as suas perguntas sejam não diretivas. Então, você não pergunta "você se sentiu mal em determinada situação?", você pergunta "como você se sentiu?". Se o seu foco é utilizar a sua pergunta já como uma forma de intervenção, aí sim você pode dar um direcionamento para a pergunta, porque aquilo vai levar o seu cliente a pensar sobre algum aspecto que seja do seu interesse. Essa é a hora de falar. Você não se sentiu apenas triste, não é? Ou qualquer outra coisa que seja pertinente ao caso que você conduz. Se
Se o objetivo do terapeuta passa por aí e o vínculo estabelecido já suporta esse tipo de intervenção, a regra de não confrontar a informação trazida pelo cliente nos momentos iniciais deixa de ser válida e o terapeuta pode usar do confronto como uma das técnicas de modificação de crenças e comportamentos. Ao longo das sessões de psicoterapia, a entrevista assume então uma forma interventiva. As perguntas fazem parte do nosso cotidiano no trabalho em clínica. Você também faz comentários, fecha interpretações, divide informações com seu cliente, mas como nós trabalhamos com o cliente se tornando seu autoterapeuta, as perguntas, as entrevistas, a busca por informações é sempre incessante. Outra fonte muito rica que ajuda muito no trabalho do psicoterapeuta são instrumentos formais criados para mensuração de características individuais e de estados emocionais. O que a gente mais trabalha são escalas. Os testes psicológicos, embora extremamente úteis, não costumam ser muito usados em processos de psicoterapia, mas as escalas de avaliação de humor fazem parte do cotidiano. Quem vem trabalhar com TCC sabe que vai fazer checagem de humor periodicamente. Os cursos de especialização pedem que essa checagem seja feita semanalmente. Como nem sempre isso é possível, muitos psicoterapeutas optam por fazer a checagem de humor quinzenal ou alternar entre os itens que eles avaliam a cada semana, de forma que eles sempre coletem informações sobre depressão, ansiedade, ideação suicida, desesperança e estresse, mas não todas as informações ao mesmo tempo. As escalas podem ser usadas para mensurar estados emocionais ou outros sintomas ou comportamentos relevantes. Elas podem ser usadas como uma forma de acompanhar o cliente, saber o que está acontecendo com ele e ter um dado objetivo para um aspecto que é subjetivo, que permite ao terapeuta fazer uma mensuração média, se houve dificuldades, se houve alguma semana mais complicada ou não para aquele cliente, ou identificar características que estão precisando de um cuidado maior. As escalas de mensuração também fazem parte de um dos pressupostos que é demonstrar a efetividade do tratamento. Então, se você consegue fazer o acompanhamento do seu cliente periodicamente, você consegue identificar se de fato ali está havendo uma melhora ou não, e essa melhora ou não pode ser partilhada com ele ou com seu responsável legal, dependendo da faixa etária do cliente em questão. É bastante frequente que os terapeutas ordenem, ou em tabelas ou em gráficos, as informações periódicas que eles conseguem coletar por meio das escalas de acompanhamento. Esse gráfico que está aparecendo aí para vocês é um gráfico de um cliente que fazia acompanhamento para a síndrome de Tourette. O que era feito com ele? A mensuração semanal do número de tiques emitidos por ele ao longo das sessões. Como uma das características de quem apresenta tique é não perceber a emissão do tique, seria muito difícil para esse cliente fazer o acompanhamento fora do horário da psicoterapia. Então, especialmente no começo da intervenção, eram medidos em sessão quantos tiques vocais essa pessoa manifestava. Só quando ele começa a tomar consciência de quais são os seus tiques é que ele pode ser convidado a fazer isso fora do horário da sessão. Seria possível também pedir a ajuda de uma outra pessoa para fazer a mensuração de quantos tiques o sujeito manifestava, mas como as pessoas geralmente não estão o tempo inteiro acompanhadas, e isso poderia aumentar a exposição desse cliente ao ridículo vindo de terceiros vendo aquele comportamento, optou-se por fazer a mensuração inicial apenas durante as sessões de atendimento. Como vocês podem ver, esse gráfico ilustra que no início do tratamento o cliente apresentava uma quantidade muito grande de tiques durante as sessões. Ao longo das sessões, o número de tiques foi diminuindo, mas
ele volta a subir quando o médico que fazia o acompanhamento concomitante desse mesmo cliente faz uma alteração na dosagem de medicamento para ansiedade que esse cliente tomava. E aí, depois que se consegue contornar essa mudança situacional na vida dele, é que você volta a ter uma queda no número de tiques. Mostrar isso para um cliente pode ser extremamente terapêutico, porque ele entende que não é um fracasso pessoal e as mudanças apresentadas se relacionam com determinados eventos que aconteceram na vida cotidiana dele. Ou você pode utilizar para mostrar uma melhora terapêutica. No caso desse cliente específico, mesmo tendo havido uma alteração no número de tiques que implicou em um número maior do que estava presente em determinado momento do tratamento, o número último que está marcado aí é bem inferior à quantidade de tiques que ele emitia quando buscou a ajuda da psicoterapia. Isso pode ser encarado como um sucesso por este cliente e dar a ele mais força para continuar no atendimento.